Oh, boa noite. Essa manhã você vai me ouvir. Você ouviu falar sobre velha e nova natureza? A velha natureza é aquela, né? Você é um pecador, pecadora, acontece na sua vida, aí a velha natureza morre, vem a nova natureza, que é a natureza não pecadora. Bem, na Bíblia, entre aspas, a velha natureza refere-se ao estado pecaminoso de homens e mulheres, né? Antes da conversão, de você se converter a Cristo. Enquanto a nova natureza é a transformação que acontece no novo nascimento em Cristo, convertidos e convertidos a Jesus Cristo. A velha natureza é caracterizada por desejos enganosos de corrupção, enquanto a nova natureza é renovada por Deus, sendo semelhante à sua natureza, justiça e santidade. Bem, velha natureza, pecado, cobiça, ganância, tudo que é velha natureza, né? Nova natureza, abrir mão dessas coisas todas, se redimir com Deus, com Jesus, se converter a Jesus Cristo e não querer mais estar no pecado. Bem, vamos ver a explicação detalhada. Velha natureza, a Bíblia ensina que a velha natureza é a natureza humana que herdamos de Adão, que é corrompida pelo pecado e desejos enganosos. Adão e Eva pecaram por lugar nas coisas, né? A serpente seduziu Eva, a Eva ficou gananciosa pelas coisas, conhecimento, crescer mais do que Deus. E Adão foi na mesma hora. Vamos adiante. Essa natureza é caracterizada pela falta de amor por Deus e pelo desejo de agradar a si mesma, em vez de buscar a vontade de Deus. Pronto. Por que vocês estão desejados? Porque vocês querem agradar a si mesmos, a si mesma. Então, se são boas, é porque fez por onde mereceu que Deus deve isso. É ganância. Deus não tem nada para dar a gente assim, entendeu? A gente gananciosa. Deus não dá nada de bom a quem não deseja dar de bom. Bem, aqui, vamos ver, a natureza já expliquei. Agora, a nova natureza, que é a que eu assumo, eu quero continuar. Embora o pecado esteja na carne, metade da carne, não a mente e o coração. A nova natureza, o nascimento em Cristo Jesus, é um processo de transformação pelo qual a velha natureza é substituída por uma nova natureza, que é renovada por Deus. Essa nova natureza é caracterizada pelo amor a Deus, pela busca pela santidade, pelo desejo de agradar a Deus, obedecer a Deus, fazer o que Ele manda. Não é só se converter a Cristo, mas se obedecer. A batalha continua, né? Embora a nova natureza seja presente no crente, na crente, né? A velha natureza também permanece, causando uma luta interior. Quer dizer, seu desejo carnais com seus desejos espirituais brigando um com o outro. É isso que eu penso, né? Dessa briga. Essa luta é um processo contínuo de crescimento espiritual, onde você que é crente, né? Homem e mulher, busca viver em obediência à vontade de Deus e resistir aos desejos da velha natureza, que é cair em tentação, se tornar desigrejado, desigrejada. Voltar à velha natureza pecaminosa, vocês voltaram. Pode sair dela. É pedir socorro a Deus e sempre esse meus caminhos. Renovação do espírito. Bem, vamos ver aqui. A renovação do espírito é essencial para o crescimento espiritual e para que a nova natureza se manifeste em nossa vida. Isso envolve a busca por discernimento espiritual, a meditação na palavra de Deus e a busca pela santidade. Nós estamos na igreja aprendendo, né? Aí, como disse Jesus a seus discípulos, sede santos como eu sou santo. Imitadores de Paulo que imita Jesus. Tem que obedecer à vontade de Deus. A velha natureza pode vir sobre nós. O pecado, o desejo por algo do mundo, vai comprometer a nós dominar. O desejo errado, o desejo carnal, o desejo pelas coisas do mundo, a ganância, a soberba, a luxúria, o ranço, a maldade, o ressentimento, a mágoa, e tudo quanto é coisa ruim é da velha natureza. Isso não deve existir na pessoa que se diz serva do Senhor, que hoje em dia agora é desigrejada. Né? Sai da igreja deixando racha, deixando problemas, contendas, brigas, inimizades, ranço, mágoa, tudo quanto é sentimento contraditório. Tudo vai contra a vontade de Deus. Se for desigrejado, vocês estão contra a vontade de Deus. Isso aqui tem aqui, ó. Aqui, duas naturezas. Aí tem aqui, né? Estou vendo aqui. Não vou dizer quem é o autor não, mas eu vou ler aqui. A nova e a velha natureza. Muitos cristãos, né, entre homens e mulheres, experimentam uma grande dificuldade na vida diária com
resultado de não terem uma compreensão clara desse assunto. Estão conscientes de toda uma série de desejos e emoções de natureza estranhamente conflitosa. O apóstolo Tiago pode fazer a pergunta: porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga? Pergunta, em 1 Tiago 3,11. Essas pessoas, entretanto, parecem não ter dificuldade alguma em realizar algo desse tipo, pois em pensamento, palavra e ação eles encontram em si a mais estranha miscelânea possível entre o bem e o mal, até que todo esse problema se torne mais perplexo. É uma grande ajuda a compreender o fato de que quem é crente, né, é possuidora de duas naturezas distintas, a nova e a antiga. Uma é a fonte de todos os desejos certos, a outra fonte apenas do mal. Uma galinha ficaria muito mais desconcertada se fosse mãe de uma ninhada mista de galinhas e patinhos. Suas naturezas são distintas e, portanto, seus desejos e comportamentos são muito opostos, mas não mais opostos do que as duas naturezas das quais falamos. E muitos crentes se parecem com aquela galinha. Quando o Senhor Jesus falou a Nicodemos, ele insistiu na necessidade de ser, entre aspas, né, nascido de novo, nascido de água e do Espírito, e acrescentou, entre aspas, o que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Entre parênteses, João 3,6. Consideremos cuidadosamente essas importantes palavras. Em primeiro lugar, elas indicam claramente a essência de duas naturezas, cada uma caracterizada por sua fonte, entre aspas, carne, e o nome de uma, pois brota da carne, e, entre aspas, Espírito, e o nome da outra, pois brota do Espírito Santo de Deus. Então, é evidente que falamos corretamente de, entre aspas, carne, como a velha natureza, pois ela nos pertence como vindo ao mundo na descendência da linhagem de Adão pela geração natural. Já, entre aspas, Espírito, é a nova natureza, ela é a nossa, se nascidos, né, nascidas do Espírito, em decorrência do novo nascimento. Novamente, essas palavras distinguem claramente entre aspas, Espírito, pelo qual nós referimos a nova natureza, e o, entre aspas, o Espírito, ou seja, o Espírito Santo de Deus. O primeiro é o produto direto de seu poder de maravilha. Ele nunca reside em uma pessoa, na qual ele não tem operado anteriormente o novo nascimento, produzindo a nova natureza, que é, entre aspas, Espírito. Ainda assim, seria um grande erro confundir, como alguns estão, né, inclinados a fazer, a nova natureza com o Espírito Santo que a produz. Quando você nasceu de novo, então foi implantada em você, pelo Espírito Santo, esta nova natureza que é Espírito. E um dos primeiros resultados disso foi o inevitável choque dessa nova natureza com a antiga, que você herdou como filho de Adão e filho de Eva também, né? Porque os dois erraram. Ambas lutam pelo domínio, cada um puxando em direção diametralmente oposta. E até que o segredo da libertação do poder da carne interior seja aprendido, a dolorosa confusão entre o certo e o errado deve continuar. Há segredo? Em Romanos 7, essa dolorosa experiência nos é descrita. Venha com cuidado, notando os pensamentos, versículo 14 até o final. E continuando sua leitura até Romanos 8,4. Você não vê nela um bom número de características que conduzem com as suas experiências? Uma pergunta assim, sendo feita. Nesse capítulo, o orador chega a uma conclusão muito importante, entre aspas, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, entre parênteses, Romanos 7,18. A carne, entre colchetes aqui, entre aspas, carne no sentido moral, nota do revisor, portanto, é totalmente má e sem esperança. E Deus nos permite percorrer a lama das experiências amargas para que possamos aprender completamente essa lição. Entre aspas, a carne para nada aproveita. São as próprias palavras do Salvador, entre parênteses, João 6,3. Entre aspas, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. São palavras que corroboram a história, entre parênteses, Romanos 8,8. Sendo assim, dela só virá o mal. A carne pode ser deixada sem cuidados e sem treinamento, tornando-se assim carne pagã,
selvagem e possivelmente até canibal. Ela pode ser altamente refinada e educada. Então a carne é refreada, civilizada, cristianizada, mas é carne, pois o que nasce da carne é carne, não importa o que você faça com ela. E nela, por mais que seja carne de alta classe, não habita nada de bom. O que você pode fazer com uma natureza como essa? Uma natureza que é simplesmente o veículo do pecado, na qual o pecado habita e trabalha. Uma pergunta. Respondamos essa pergunta com outra pergunta. O que Deus fez com ela? Interrogação. Qual o seu remédio? Outra interrogação. Eita, tem mais coisa aqui. Ó. Romanos 8,3 fornece a resposta, entre aspas. Porque o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Eita, mas agora travou. Olha aí, começam as coisas. Eita, agora eu quero ver onde foi que eu parei. Ah, tá aqui. Bem, a lei desde o princípio censurou fortemente a carne, mas ela não conseguiu nem refreá-la nem controlá-la, para que pudéssemos ser libertados de seu poder. Contudo, o que a lei não podia fazer, Deus fez. Na cruz de Cristo, ele a tratou judicialmente, entre aspas, condenou o pecado na carne, ou seja, ele o condenou na própria raiz e essência de sua natureza. Romanos 8,4, né, dá o resultado prático disso. Sendo a cruz condenação da velha natureza na raiz do seu ser, recebemos o Espírito Santo para ser o poder da nova natureza, de modo que, andando no Espírito, cumprimos todas as justas exigências da lei, embora não mais debaixo dela, como se ela fosse a nossa regra de vida. Deus está condenando na cruz de Cristo a carne, a velha natureza. Mas o que podemos fazer com ela? Interrogação. Podemos felizmente aceitar o que Deus fez e tratá-la doravante como uma coisa condenada. O apóstolo Paulo indica isso quando diz, entre aspas, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Entre parênteses, Filipenses 3,3. Quando se lê essa passagem, que começa tão positivamente com as palavras, entre aspas, somos nós, e que não nos a perguntar, entre aspas, interrogação, somos nós? Estarei eu tão profundamente consciente do verdadeiro caráter da carne, nenhuma coisa boa habita nela, por um lado, e a condenação de Deus dela na cruz, por outro, que não tenho confiança nela, mesmo em suas formas mais atraentes? Interrogação. Tenha certeza, aqui reside o cerne de toda a questão. Esse ponto não é facilmente alcançado. Muitas experiências dolorosas são atravessadas, muitos fracassos são experimentados, enquanto a carne, como um Sansão que se recusa a ser amarrado, quebra 7 vergas de vermes frescos, de clamores de piedade e oração, bem como as cordas novas, tão cuidadosamente tecidas, de boas resoluções. Eita, peraí. Porém, quando uma vez aquele ponto é alcançado, a batalha está basicamente terminada. A destruição de nossa confiança na carne é, em grande parte, a destruição do poder da carne sobre nós. Então, imediatamente desviamos olhares de nós mesmos e de nossos mais sinceros esforços, voltando-nos para o Libertador e o encontramos no Senhor Jesus Cristo, que tomou posse de nós o seu Espírito. O Espírito é o poder. Ele não apenas controla a atividade da velha natureza, entre parênteses, veja Gálatas 5,16, mas ele energiza, expande e controla a nova, entre parênteses, veja Romanos 8, 2, 4, 5 e 10. Estou terminando aqui, mais um pouco mais de leitura. Né? Bem, tenha em mente que a nova natureza não tem poder em si mesma. Romanos 7 nos mostra isso. A nova natureza em si mesma dá aspirações e desejos que são certos e belos,
mas para que haja força para cumpri-los, deve haver essa submissão prática a Cristo e seu poder, além de seu Espírito, né? Essa caminhada no Espírito, que é em grande parte o resultado de chegar a um acordo real e sincero com a condenação de Deus sobre a velha natureza na cruz de Cristo. Aí tem aqui uma pergunta interrogativa. Algumas pessoas têm uma boa natureza e são religiosas. Quando desde o nascimento, será que elas precisam da nova natureza da qual você está falando? E são homens e mulheres, né? Podem ser assim. Certamente que sim, a resposta, né? Aquele mesmo homem a quem o Senhor Jesus proferiu aquelas palavras memoráveis, entre aspas. Necessário você nascer de novo, João 3,7. Era exatamente esse tipo de pessoa. Moralmente, socialmente e religiosamente, tudo estava a seu favor. Contudo, o Senhor lhe falou terminantemente, não apenas fazendo uma proposta abstrata, João 3,3. Mas lhe disse a mesma verdade em forma concreta e pessoal. Necessário você nascer de novo. João 3,7. Isso decide a questão. Afinal, a carne boa e religiosa é apenas carne e não serve para Deus. Aí é outra pergunta aqui interrogativa. Há uma ideia generalizada de que todos teriam alguma centelha de bem neles e que isso só precisa se desenvolver através da oração e do autocontrole. Isso é bíblico? Aí a resposta aqui é muito antibíblico. Na verdade, é contra as escrituras. Tá vendo aí? Muitas passagens poderiam ser citadas, mas vou me restringir a duas. A primeira dará evidência negativa em Romanos 3, 9 e 19. Nós nos deparamos com um retrato completo de humanidade em suas características morais. Os detalhes são retirados das escrituras do Antigo Testamento para o apóstolo Paulo. Primeiro, temos declarações gerais devastadoras. Depois, outras particularmente incisivas em detalhes horrendos. E nenhuma única palavra sequer é dita quando essa suposta centelha latente do bem. Quão injusto, quão inverídico esse texto. Se realmente, afinal de contas, ela estaria, no caso, lá. O Deus que não pode mentir descreve suas criaturas e não menciona essa tal centelha do bem. A inferência é óbvia, ela não está lá. Não tem centelha de bem em ninguém. As evidências positivas se apresentam assim, entre aspas. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicaria sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Gênesis 6,5. O apóstolo Paulo coloca a mesma verdade em palavras diferentes quando diz, entre aspas, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Romanos 7,18. Nem mesmo a centelha de bem. Não há centelha de bem em ninguém. Para que aqueles que acreditam na Bíblia, tais evidências são bastante conclusivas. Nada mais resta a ser dito. Aí vem mais outra pergunta interrogativa aqui. Ó. Uma pessoa se livra da velha natureza no novo nascimento, ou devemos entender que uma pessoa convertida tem tanto a velha quanto a nova natureza dentro dele ou dela? Aí aqui é a resposta. A velha natureza não é erradicada no novo nascimento. Caso contrário, não estaremos lendo. Entre aspas. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Entre parênteses, 1 João 1,8. Tampouco se transformou na nova natureza. O novo nascimento não é como a pedra filosofal, que foi lendário para transformar cada objeto que tocou em ouro fino. João 3,6, já citado, prova isso. Aí aqui. Ambas naturezas estão no crente, na crente, né? Assim como ambas naturezas estão naquela árvore frutífera, como no jardim, a árvore do bem e do mal. Nota do revisor. De fato, o processo de, entre aspas, enxertia ilustra apropriadamente o assunto em questão, pois por ele o porta-enxerto bravo, no qual o escolhido rebento de maçã cultivada é inserido e condenado. A faca é aplicada nele e é drasticamente podado para que o processo ocorra. Além disso, instantaneamente o enxerto é feito e o jardineiro não o reconhece mais como uma linhagem silvestre,
mas o chama pelo nome da variedade de maçã nele enxertada. Assim é conosco. Ambas naturezas estão lá, mas Deus só reconhece a nova. E nós, tendo recebido o Espírito Santo, estamos, entre aspas, né? Não na carne, mas no Espírito. Em Romanos 8:9. Aí vem mais uma pergunta insistente aqui. Vamos ver essa pergunta. Se a bela natureza ainda está lá, certamente devemos fazer algo. Como devemos tratá-la? Interrogação. A resposta é claro que não devemos ser insensíveis à sua presença, nem diferentes frente às suas atividades em nós. Mas, ao mesmo tempo, nenhuma resolução ou esforço humano contra ela nos adiantará. Nossa sabedoria está em alinharmos-nos aos pensamentos de Deus e tratá-la como Ele faz. Comece reconhecendo que agora você está identificada, né, com a nova natureza e com o direito de renegar a antiga, entre aspas aqui. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Entre parênteses, Romanos 7:17. A nova natureza é sua verdadeira individualidade ou identidade, não a velha. Assim como a maçã cultivada é a árvore, assim que o enxerto se torna efetivo. Rapaz, é muita coisa, mas vou ler. Sendo assim, seu tratamento é simples. O jardineiro mantém um olhar atento sobre sua árvore recém-enxertada. Se o velho tronco silvestre procura se impor e lança galhos bravos das raízes, ele corta impiedosamente tais seguradores assim que eles aparecem. Assim você deve aplicar a cruz de Cristo como uma faca afiada sobre a velha natureza e seus desejos pecaminosos. Entre aspas, né? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Entre parênteses, Colossenses 3:5. As palavras que enfatizei respondem praticamente aos galhos bravos que brotam do tronco silvestre. O que eles são, no restante do versículo 5 e do versículo 8 e 9 do mesmo capítulo especificam. Mortificai-os, coloca-os, né, à morte nos seus detalhes. Para isso, você quer energia espiritual, coragem, propósito de coração que você mesmo não possui. Você mesmo não possui. Sua única força está em olhar simplesmente para o Senhor Jesus e colocar-se sem reservas na mão de seu Espírito. Até aqui, entre aspas, 3 pontinhos. Se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, vivereis. Entre parênteses, Romanos 8:13. Rapaz, vamos ver aqui. Mais outra pergunta aqui. É por muita força de vontade, por nossa parte, que finalmente obtemos a força do Espírito e venceremos, ou é por nós rendermos e entregarmos a Deus? Deixa a própria Escritura responder. Aí tem, entre as 3 pontinhos, apresentai-vos entre colchetes, ou entregai-vos a Deus, como vivos dentre mortos, e vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Entre Romanos 6:13. Aí de novo, entre aspas, 3 pontinhos, assim apresentai, entre colchetes, ou 2 pontos, entregai. Agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Entre parênteses, Romanos 6:19. Mas agora, libertado do pecado e feito servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Romanos 6:22. A ideia de que a força necessária é obtida por muita força de vontade por nossa parte parece a última tentativa desesperada de obter um pouco de crédito pela carne em algum lugar, em vez de condená-la totalmente e dar a glória a Deus. Outra pergunta aqui, vamos ler. Rapaz, muita coisa, mas vou continuar lendo. Será que a nova natureza do crente chega a um estágio de crescimento tão perfeito ao ponto de torná-lo seguro contra os desejos da antiga? Interrogação. Da crente, né? Segundo Coríntios 12 mostra muito claramente que não. Nesse capítulo lemos que o apóstolo Paulo, privilegiado acima de todos os outros cristãos, foi arrebatado ao terceiro céu, à presença imediata de Deus. Depois de ouvir ali coisas tão sublimes que nenhuma linhagem humana poderia expressá-las, ele foi deixado para retomar sua vida normal na terra. E ele nos diz que a partir daquele momento, Deus lhe deu um espírito, aliás, um espinho, né?
Um espinho na carne. Eu sinto essa dor de cabeça com um espinho na carne. Aparentemente, uma enfermidade para contrabalancear essa experiência especial, para que ele não se exaltasse pela abundância das revelações, não se soberbecesse, não se achasse melhor que ninguém. Agora é preciso admitir que o cristianismo de Paulo era de uma qualidade bastante avançada e extraordinária, e mesmo assim, e ainda levando uma estada temporária no terceiro céu em conta, ele em si mesmo não era seguro contra aquela autoexaltação inerente à velha natureza. Se ele não estava à prova de balas, nós também não estamos. Aí mais outra pergunta interrogativa. Vamos lá. Você pode dar alguma dica que nos ajude a distinguir praticamente entre desejos e estímulos que brotam da velha natureza e aqueles que provêm da nova? A pergunta aqui. Não posso lhe dar nada que lhe permita dispensar a palavra de Deus e livrá-la, né, da necessidade de se ajoelhar continuamente em oração com um coração exercitado. Essa é a resposta, não pode. A palavra de Deus é aquela que é, entre aspas, né, viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes. Só ela pode discernir os pensamentos e intenções do coração. Em Hebreus, né? 4:12. E o trono da graça está sempre acessível para que possamos encontrar graça para ajuda em tempo oportuno. Hebreus 4:16. O sumo sacerdote de Deus é quem faz com que haja graça nesse trono. A paz de Deus e a oração, então, são absolutamente necessárias se quisermos distinguir e desembaraçar os pensamentos e desejos que contamos dentro de nós. Reconhecendo isto, o seguinte pensamento pode nos ajudar. Lembremos que, assim como a bússola do marinheiro é fiel ao norte, também a nossa natureza é fiel a Deus, enquanto a velha natureza é fiel a si mesma. Tudo o que tem Cristo como seu objetivo e objetivo procede de nova, e aquilo que tem a si mesmo como seu objetivo, o objetivo provém da velha natureza. Sendo assim, milhares de questões perplexas seriam resolvidas com perguntas. Aí aqui mais essa e finalizar. Agora essa aqui vai ficar em aberto. Qual o motivo secreto que me move nisso? É glorificação de Cristo ou autoglorificação? Qual delas? Essa pergunta para você responder. Né? Qual o motivo aqui secreto que me move nisso? É glorificação de Cristo ou autoglorificação? Qual delas? Bem, se o motivo secreto que me move é glorificação em Cristo, então eu estou na nova natureza. Agora, se é autoglorificação, estou na velha natureza. Então, o motivo certo, claro, né? É Cristo. O errado é autoglorificação. Você se quiser autoglorificar. Você é merecedor, merecedora das coisas de boas de Deus e Jesus. Ninguém é. Então, nós somos falhos. Então, ficando por aqui, esse vídeo ficou longo, né? Mas ficou um vídeo bom. Certo? Lamento que se alguém não gostou. Eita, não gravei. É, pensei que tinha gravado. Então vamos olhar, né? A nova natureza pela natureza. Pensei que tinha gravado. Olha que deixei levar um susto. Não, tá gravando. Certo? Quase meia hora de vídeo explicando a velha nova natureza. Se meu motivo é servir a Cristo, eu estou na nova natureza. Embora com se limite, né? A carne, né? Olha, esse limite é a desejos carnais. Mas isso pode ser controlado com a ajuda de Deus. Certo? Não deixa a velha natureza, agora sobre a nova natureza. Velha natureza é o pecado em você. Desigajada, desigajada. Nova natureza é se arrepender e voltar para Cristo, para a casa de Deus e obedecer a Ele. Nova natureza. Compete a você decidir. Quer ficar na velha natureza, sendo desigajada, ou quer estar na nova natureza, se tornando obediente a Deus, na casa de Deus e fazendo o que Deus manda, não é o que você quer. Compete a você decidir. Enquanto a vida, a esperança. Tem melhores, mas é bom estar com Jesus do que sem Ele. Embora que Jesus cuide dos seus, né? Do mundo, mesmo que sejam desigrejados, igrejadas. Ficando por aqui, que Deus abençoe todos nós, né? Quem está na velha natureza, sai dela. Vem para a nova natureza. Boa noite.